O presidente da República, ele não pode suprimir questões orçamentárias. Se estiver escrito, tanto é que a gente sabe de questões no Supremo, no STJ, pelo qual o próprio ex-presidente Lula está respondendo judicialmente por isso, por questões que ele assumiu. Ainda que não sejam as punições ideais para o Brasil que nós queremos, mas estava escrito na Constituição Federal. Danilo, me permita, respondendo, continuando, no artigo 26, diz, das atribuições do Conselho Universitário, né? O artigo 26, no inciso 28, nós já aprovamos aqui, diz o seguinte: compete ao Conselho Universitário aprovar a alienação, você sabe, né, em direito, é qualquer forma de separação, né? Aprovar a alienação gratuita ou onerosa, gratuita seria doação e tal, ou onerosa por venda, seja que título for, de bens móveis e imóveis da FEB. Então acabou. É de competência do Conselho Universitário. Sim, pode até fazer as referendas, mas se o Conselho Universitário não referendar, não vale. Não tem valor jurídico. Agora, eu considero o seguinte: seria uma temeridade para um reitor fazer isso de referendo. Eu jamais faria um negócio desse. Aliás, quase tudo que precisa de homologação apenas, eu passo primeiro nos conselhos para depois entrar em vigor. Não é assim que a gente tem feito? Mas, como você disse, não estou falando por mim, nós temos que ver o estatuto. Agora, mas o estatuto já prevê isso, Paulo. Então, fique tranquilo com relação a isso. Não fico, professor, porque gato escaldado tem medo de água quente. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, de água fria, né? Comungo da opinião da Paula, não fico também, e acho que o que nós estamos discutindo aqui está mudando o rumo. Mas e qual a sugestão? Nós estamos discutindo, professor, o conteúdo do ad referendum, as matérias sob quais o reitor vai poder fazer Então, qual que é a sugestão? A minha sugestão é que se mantenha o parágrafo anterior à proposta da comissão, porque eu participei da elaboração desse parágrafo, inclusive, principalmente quanto à nomeação de assessores. Então é outra coisa, deixa eu falar. Não, peraí, nomeação de assessores, tudo isso, só se nomeia um assessor, né, ou qualquer outro funcionário, se o cargo já tiver sido criado. E o cargo, para ser criado, precisa passar pelo Consul e pelo Conselho Curador. Professor, disso, eu juro por Deus, vai ser a última vez que eu vou falar. Deixa eu só falar uma coisa. Tem algumas coisas que a gente não consegue voltar atrás. Um assessor, tudo bem, demite se houver uma contratação que não tenha passado por aqui. Não é isso. Eu vou dar um único exemplo. Se o reitor resolve abrir um curso, já está na cabeça dele, já está estudado, ele tem uma comissão lá dele, ele abre um curso. Ele abre essa vaga para vestibular, ele faz a propaganda e ele passa depois pelo Conselho Universitário. Não tem mais como barrar. Já passou. Professor, isso foi feito. Eu estou dizendo que tem coisa que não tem mais jeito de voltar atrás. E para abrir curso tem que passar pelo Conselho. Deixa eu falar uma coisa. Paulinha, nós vivemos, eu entendo perfeitamente o que a Paulinha e o Danilo estão falando, concordo com ele numa série de coisas. Eu só acho que essa memória que nós temos, nós estamos esquecendo de uma coisa. Nós estamos responsabilizando uma reitoria, mas nós esquecemos de responsabilizar o Conselho Universitário, que foi extremamente omisso, quando não procurou Ministério Público, quando não tomou medidas legais, ainda que fosse 3. E eu me incluo nessas pessoas. Eu não estou dizendo que eu não me incluo. Eu levantava a mão várias vezes, a Paulinha falava a questão sempre de assessor, ela levantava e colocava, mas nós nunca tivemos a responsabilidade, enquanto Consul, de tomar as medidas cabíveis que nós éramos resguardados. Eu discordo, Maria Paula. Eu tanto tive que era uma das poucas pessoas que votava contra e falava, junto com o Pimenta e a Paula, aqui, estou me manifestando contrário à situação por uma única coisa, está lá no estatuto, na lei. O Conselho Universitário é corresponsável. Ninguém nunca teve, eu já discuti isso com a Fatinha, já discuti isso com o Dixon, ninguém nunca teve largueza e profundidade das decisões que foram tomadas aqui. Que se fosse recorrer, inclusive, a patrimônio pessoal das pessoas, para responder por questões que nós deliberamos aqui, que das quais eu votei contra. E fiz questão que ficasse consignado em ata. Eu votava contra e pedi para registrar em ata toda vez que eu votei contra e me abstive por orientação de um juiz. Porque aqui dentro se tomou uma série de decisões complicadíssimas da gente assumir. Eu fui me orientar, ele falou para mim,
marque o seu nome, porque você vai ser cobrada por isso. Deixa registrado em ata a sua posição. Agora, eu acho que aqui no Consul, nós precisamos ter, eu estou desse lado hoje e volto para aí daqui a pouco, eu acho que o Consul precisa ter uma noção muito grande e da responsabilidade que tem as decisões que são tomadas por ele. Inclusive de se levantar contra quem está do lado de cá. Agora, enquanto a gente foi aceitando, nós vimos o que aconteceu. Eram meia dúzia de pessoas que votavam contra, mas ainda assim, essa meia dúzia não levou adiante nenhuma ação judicial mais contundente contra o desmando que nós vimos acontecer aqui dentro. Bom, vou dar uma sugestão. Vamos destacar esse inciso também e vamos para frente. Vamos deixar para discutir no final, senão a gente fica parado aqui e não termina isso nunca, certo? É sobre isso, Cláudio? Professor, eu queria pedir primeiro permissão para o senhor por falar, porque eu estou aqui como convidada. Só para que a gente pense depois, voltar nesses assuntos, que a Maria Paula falou agora, da responsabilidade do Consul, e toda essa discussão, gente, eu gostaria que a gente pensasse, concordo com o Danilo, com a Paula, de manter a redação da comissão, mas pelo seguinte, não adianta nada, às vezes, Maria Paula, o Consul, a gente se posicionar contra, eu fui uma das com você, que nós posicionamos contra, mas sempre pensávamos o seguinte, o que a FEB vai pagar pelo erro de uma decisão já tomada. Né? Quando um curso está em andamento num vestibular, ou as vagas já estão sendo colocadas no mercado, o Consul perceber que foi um erro e votar contra. Qual que vai ser o ônus maior? A FEB ir para a justiça de novo, está o nome na mídia, voltar o vestibular atrás. Então, eu acho que uma das grandes preocupações nossas, a gente tentar fechar no estatuto, foi isso, na comissão. Concordo que o senhor tem o problema de poder travar a administração, mas eu acho que é melhor nós precavermos pelo excesso do que pela omissão. Eu acho que aí é mais fácil a gente abrir a exceção depois, na hora do administrativo, do que pecarmos de novo pela omissão. Então, eu quero sugerir que a comissão, depois dessa discussão aqui, já até possa fazer isso, né? Se reunir aí ad hoc e sugerir uma redação que possa compor essa situação. E no final, agora, quando a gente tiver terminado o último artigo, a gente examina isso, senão nós vamos ficar parados aqui. Certo? Isso, que vê aí as redações que entender necessárias e aí a gente aprecia depois no final, tá certo? Então vou sugerir o destaque desse inciso 8 do artigo 31. Aqueles que forem contrários se manifestem. Aprovado o destaque para discussão no final. Então, vamos colocar em votação a redação do artigo 31. Aqueles que são contrários se manifestem, por favor, com o destaque, né, considerado. Aprovado por unanimidade. O artigo 32 só tem uma sugestão que a reitoria colocou. É o seguinte, a redação diz: os procedimentos a serem obedecidos para aquisição ou contratação de bens e serviços de terceiros pela fundação serão estabelecidos, aí eu coloquei, ou alterados mediante resolução do reitor. Só para esclarecer também, que podem ser alterados, né? E quanto só isso, né? Ou alterados mediante resolução do reitor. Professor, não é redação da lei esse artigo? Hã? Esse artigo é redação da lei, não é? Ele está em vermelho aí por causa disso. Não, da lei, mas nós podemos acrescentar aqui, porque diz que a fundação vai estabelecer. Então, estou dizendo, dando atribuição para o reitor. Entendeu? Dentro da fundação, o reitor que faz isso, né? Bem, aqueles que são contrários à redação do artigo 32, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O artigo 33. Sugestão da comissão também, que a reitoria não tem nada a sugerir. Ficam obrigados o Conselho Curador e a reitoria
a prestarem sempre que solicitados quaisquer informações ao Poder Legislativo Municipal, inclusive disponibilizando cópia de documentos para análise. Isso consta da lei também, não tem alteração. Aqueles que são contrários a essa redação, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. O 34. O 34, nós sugerimos aí alguns acréscimos, né? Nós transformamos, a reitoria sugere transformar o parágrafo único em parágrafo primeiro, continua com a mesma redação, e acrescentar os parágrafos 4º, 5º e 6º lá do regimento, né? Do artigo 17 do regimento. Porque é o seguinte, ó, aqui, deixa eu explicar. O artigo 34 diz, ó, o reitor será auxiliado por um pró-reitor de graduação, um pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, um pró-reitor de extensão e cultura e um superintendente de administração e finanças. Mas não fala nada, por exemplo, nos impedimentos do reitor. Se o reitor renunciar, se o reitor se exonerar, se o reitor morrer, se o reitor... Quem é que vai cuidar, né? Então não fala nada no estatuto. Então nós temos que acrescentar isso. E no regimento interno do centro universitário já tem essas disposições. O que diz? O parágrafo 4º do regimento interno diz lá, ó, no caso de faltas e impedimentos do reitor, assumem para responder pela gestão do centro universitário na seguinte ordem: o pró-reitor de graduação e o pró-reitor de pós-graduação em pesquisa. No parágrafo 5º diz, no caso de ausência ou afastamento do reitor, superior a 30 dias corridos e injustificados, se pedir demissão ou se for demitido, aqui eu queria mudar a redação, se pedir exoneração, né? Se renunciar ou for exonerado, o cargo será considerado vago. E parágrafo 6º, no caso de vacância da função de reitor, o pró-reitor de graduação responderá pela gestão do centro universitário, promovendo-se, aí eu acrescento, de imediato, nova eleição nos termos desse estatuto. Certo? Então, o que nós estamos sugerindo? Trazer esses dispositivos do regimento interno para o estatuto, porque não existe no estatuto. Tá certo? Todo mundo entendeu? Bem, então, aqueles que são contrários a essa redação proposta para o artigo 34, por favor, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Depois a gente passa os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 17 Não tem como. do regimento geral do centro universitário. Pois não, Fatinha? Professor, eu acho que para a gente criar, para evitar problemas, eu gostaria que o senhor verificasse se tem quórum. Eu acho que não tem quórum para votar estatuto. Ô Fatinha, a questão do quórum, deixa eu te falar.